Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal e hoje eu vim contar pra vocês como é que eu marco os meus livros. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas faz muito tempo, assim, quase que 4 anos atrás, então decidi que vou renovar esse vídeo, até porque eu mudei o meu método de anotação, então eu acho que é bem interessante comentar isso com vocês. Eu estou lendo um livro atualmente e eu estou marcando ele inteirinho, e daí que veio essa vontade de contar pra vocês como é que eu marco os meus livros, porque sim, existe um método, sim, existe uma forma específica que eu uso pra marcar os meus livros. Antes da gente começar, quero dizer que se você não gosta de marcar os seus livros, tudo bem. Se você odeia marcar os seus livros, tudo bem. Eu amo marcar os meus livros, principalmente os meus livros favoritos, livros que eu já li, que eu sei que eu vou gostar se eu ler novamente. Então por isso é que eu decidi comentar com vocês, até porque se vocês querem começar a marcar livros e não sabem como, talvez esse método seja legal para vocês começarem também. Então vamos nessa. Eu peguei alguns exemplos aqui para vocês verem com um pouco mais de clareza o que é que eu tô tentando falar para vocês. Mas a minha primeira etapa é justamente pegar todos os materiais e combinar os materiais com a capa. Não me perguntem por quê, mas eu acho que fica mais bonito quando você pega assim, ó, e eles têm as cores da capa. Azul com azul, rosa com rosa, verde com verde, amarelo com amarelo. E eu acho que fica tão legal que todos os meus materiais são da cor da capa. Por exemplo, essa capa aqui é do meu livro favorito. Ela tem praticamente azul, tem alguns detalhes em roxo, alguns detalhes em rosa. E foi exatamente o que eu fiz com as marcações. Peguei post-its azuis, roxos e rosa. E aí ela fica assim, combinando com a capa. Essa é a primeira etapa, gente. Entender o livro que você está pegando, a capa, a cor, enfim. Fazer um esquema de cores pra tudo ficar combinadinho. Sim, eu sou dessas, então é isso. A segunda etapa é justamente pegar os materiais que a gente vai precisar. Eu sempre uso 3 coisas que são essenciais pra mim. Uma caneta de ponta fina, tanto faz essas daqui, ó, pode ser dessa daqui, que é uma caneta esferográfica, pode ser dessa daqui, que é uma caneta de tinta, pode ser essa daqui também. Eu não tenho preferência de canetas, só sei que elas têm que ser de ponta fina. E também a outra coisa que eu preciso é um marca-texto. Eu peguei esses daqui porque são os que eu uso. Tanto esse daqui da Faber-Castell, que não passa pra página atrás. Esse daqui também da Stabilo, ele é um pouquinho mais forte, ele solta um pouco mais de tinta, só que alguns livros ainda assim aguentam ele. Esse daqui eu comprei na China, então tanto na Shopee quanto na Shein, enfim. Eu comprei justamente pra usar em livros específicos, ele tem glitter quando você passa ele fica brilhante. E esse daqui também, que é um qualquer que eu peguei porque também é neon. Só pra vocês entenderem que eu não uso só cores pastel, enfim, eu uso também as cores neon, caso o livro tenha cores neon na capa. Depois disso, eu sempre pego uma cartela de post-it, como essa daqui. Eu tenho uma bolsinha cheia deles e eu separo, deixo todos eles separadinhos nessa cartela mesmo que ele vem. Então eu sempre pego uma dessas cartelas menores que eu tenho aqui, ou também essas reguinhas que um dia já foram post-its, e eu guardo essas daqui vazias porque eu vou usar para colocar os post-its que eu preciso. Eu só preciso de 3 cores de post-it e eu já explico para vocês por quê. Então as 3 cores eu coloco nessa cartelinha e levo comigo para todo lado para eu marcar os livros. Assim fica mais fácil do que levar uma cartela desse tamanho comigo toda hora. Escolhi a cor, escolhi as minhas canetas que eu vou precisar e também os meus post-its. Aí a gente vai para nossa próxima parte, que é uma parte que eu preciso fazer porque eu sou esquecida. Como eu falei para vocês, eu só uso 3 cores de post-it e esse é o meu método. Aqui vocês podem ver que nós temos 3 cores principais de post-it. Temos um verdinho bem claro. E eu sempre faço isso. Por exemplo, essa daqui eu usei laranja. Eu peguei esse beijinho bem claro. Esse daqui é amarelo. Eu peguei um amarelo bem clarinho que não dá pra vocês verem, mas assim, sempre uma cor muito clara. Depois eu pego um post-it com a cor escura. Então esse aqui tem um verde bem escuro, esse aqui tem um vermelho bem escuro e esse daqui tem um amarelo que é um pouquinho mais escuro, porque amarelo é mais difícil de conseguir. E também, depois disso tudo, eu pego um post-it neon. Então nesse caso eu usei o verde neon e esse aqui eu usei o laranja neon. Separei as minhas 3 cores, coloco as minhas 3 cores aqui. Um post-it bem clarinho, um post-it escuro e um post-it neon. Quando eu pego um livro pra ler, aqui na primeira página eu faço uma legenda. E é dessa etapa que eu tô falando pra vocês porque eu sou esquecida. Eu geralmente lembro
agora quais são as marcações que eu faço, porque existe um método por trás do que eu faço. Então hoje, se eu pegar qualquer livro e ver esse tipo de marcação, eu sei exatamente o que eu fiz. Mas quando eu tava começando a marcar os meus livros, eu precisava anotar para eu lembrar o que é que eu tava fazendo. E aqui eu sempre faço essa legenda logo na primeira página para eu ficar lembrando disso para toda vez que eu pegar o livro. E é uma recomendação caso vocês queiram também fazer esse método de anotar, para vocês lembrarem quais são as anotações, principalmente se vocês fizerem coisas diferentes. Mas o primeiro post-it, que é o super clarinho, eu uso para marcar a história no geral. Coisas legais que aconteceram, uma fala engraçada, um personagem que apareceu, alguma coisa que não é muito importante. Então eu sempre uso esse post-it mais clarinho. Para o post-it mais escuro, eu uso para citação ou frases marcantes ou alguma coisa muito legal que o personagem falou. Então são frases que eu sei que eu vou refletir depois. Sabe quando você tá lendo e você encontra uma frase linda, toda reflexiva que você quer marcar? Então, essa é a que eu uso, esse post-it mais escuro. E por fim, o post-it neon, ele é o mais importante de todos. Ele vai marcar as reviravoltas da história, ou ele vai marcar alguma coisa que eu acho que vai fazer diferença pra depois, ou ele vai marcar algum plot twist, alguma coisa assim, um acontecimento muito importante. Aí eu uso o post-it neon, porque ele é o mais importante e é o que dá pra ver aqui mais claramente. Por que é que eu uso dois tipos de caneta, né? Por que é que eu uso uma caneta de ponta fina e também uma caneta marca-texto? Porque durante a história, a gente vai entender quais partes são menos importantes e quais partes são mais importantes. Mas quando tem um post-it bem clarinho, geralmente, ou está grifado a lápis, que é uma coisa que eu não uso mais, esses daqui são mais antigos, ou ela está grifada de caneta mais fina. E essa é a parte menos importante, é só para eu me localizar na página conforme eu for marcando. Porque, não sei se vocês repararam, mas quando eu uso muitos post-its assim, não tem como eu marcar exatamente o local da citação. O post-it tem essa pontinha aqui. Geralmente, essa pontinha é para você marcar exatamente onde você está. Então, se o post-it tá aqui, então a frase que eu quero marcar é essa daqui, por exemplo. Só que como tem muito post-it, eu não consigo fazer isso. Eu simplesmente vou colando os post-its para eles ficarem interessantes aqui, ó. Então, tem um post-it aqui, um aqui, um aqui, um aqui, entendeu? Eu vou colando de forma aleatória só para eles não ficarem um em cima do outro, porque isso também me incomoda horrores. Então, eu preciso marcar com a caneta dentro do livro para eu saber o que é que tá acontecendo. E as canetas de ponta fina justamente marcam essas partes que estão menos importantes. E aí eu uso essas marcações com o post-it mais claro. Vamos supor que estou numa página e vi uma frase maravilhosa que quero marcar. Aí sim vem o marca-texto, que vai ser um destaque maior, um destaque muito mais importante na página. Esses aqui vão com certeza estar com ou o post-it mais escuro ou o post-it neon. E aí o neon geralmente é uma página inteira, sabe? Quando eu uso os post-its neon, geralmente é uma grande reviravolta na história e eu tenho várias coisas pra marcar na página. Aí eu acabo usando os dois, tanto esse aqui quanto esse aqui, para partes menos importantes e para partes mais importantes. É basicamente um sistema que eu criei na minha cabeça, onde o post-it mais claro vai estar sempre relacionado com a caneta de ponta fina. O post-it escuro vai estar relacionado com o marca-texto. E o post-it neon vai estar relacionado com os dois. E assim se cria um livro todo marcado, como esses que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu sei que parece meio complicado, só que esse foi um método que eu vi que funciona pra mim, é algo que eu gosto de fazer. E depois, quando eu pego os meus livros, eles ficam lindos nas estantes, assim, bem todos marcadinhos. E quando eu vou pegar esses livros pra ler, eu também sei exatamente onde é que eu posso procurar as citações mais importantes ou as reviravoltas. Então, é assim que eu vou fazendo todas as minhas marcações. Não vou mentir pra vocês, gente. Leva um tempo pra fazer isso. Geralmente, eu leio a página e depois eu volto nessa mesma página pra marcar as coisas que eu gostei, porque não tem como eu saber exatamente o que é que eu quero marcar se eu ainda não li. E o segundo ponto negativo, além de fazer você demorar um pouco mais na leitura, é que gasta muito post-it. Muito. Não vou mentir pra vocês. Eu gasto bastante dinheiro com post-it porque eu preciso marcar tudo, assim. Quando eu pego pra marcar, eu realmente marco tudo. Esse daqui tá me dando dor de cabeça porque eu não tenho mais cartela do azul claro. Eu já gastei os azuis claros que eu tinha. Agora que eu vi que eu tenho mais um azul claro aqui nessa cartela, vou ter que abrir e eu vou gastar todos os meus post-its azul claro aqui, porque é muita coisa pra marcar, gente. Muita coisa maravilhosa nessa história. Esses são os pontos negativos e positivos de marcar livros, pelo menos do modo que eu faço. E vocês podem estar se perguntando, nossa, mas se você gasta tanto tempo e tanto post-it, por que é que você marca os seus livros? Porque eu acho que eles ficam com a minha cara e eu acho que a minha leitura
leitura fica muito mais significativa quando eu marco livros. Se você não acha isso, tudo bem. Se você sente que você não perde nada em não marcar livros, tudo bem. Só que quando eu tenho livros favoritos, e esses daqui são todos livros favoritos, assim, séries que eu gosto muito, eu gosto de marcar porque eu acho que fica mais com a minha cara. Eu acho que eles ficam mais significativos e eu consigo refletir mais na história. Tanto que a maioria desses livros eu realmente sentei pra ler e eu tinha o maior prazer de ficar demorando na leitura pra conseguir marcar tudo que eu queria. Então eu gosto muito porque traz um significado novo pras leituras, pelo menos pra mim. Mas eu entendo quem não gosta porque realmente tem lados positivos e tem lados negativos. Então é isso, é assim que eu marco todos os meus livros, com post-it, com caneta e com muito carinho. Me conta aí se você também gosta de marcar os seus livros, porque eu sou sempre curiosa pra saber como é que as pessoas marcam. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu curtir aí, porque me ajuda muito a chegar em novas pessoas que talvez não me conheçam. E claro, tenho que fazer a minha propaganda caso você queira participar do meu clube de membros. Nós estamos lá no Catarse e são 3 categorias diferentes, com benefícios diferentes para vocês me apoiarem financeiramente. Deixo meu grandíssimo obrigada aos meus membros que estão me acompanhando nesse momento. Vocês são incríveis e eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa comunidade maravilhosa. Essa é a forma que eu marco os meus livros, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou continuar marcando livros, principalmente os meus favoritos, até que um dia eu possa atualizar esse vídeo, talvez com novos métodos, ou talvez mostrar pra vocês como é que está a minha estante toda marcada. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!